Bom, pessoal, conforme vocês já devem ter observado, eu sou de opinião que um bom apreciador de um single malt tem que estudar um pouquinho a bebida, tem que estudar alguns dados, alguma parte, por assim dizer, didática sobre a bebida para compreender melhor o que nós estaremos bebendo. Nessa linha de raciocínio, eu queria, nesse vídeo de hoje, comentar mais assuntos didáticos, alguma coisa bem interessante que eu julgo ser sobre os nossos single malts. Uma questão muito interessante é o que uma destilaria de single malt faz quando ela procura envelhecer um determinado destilado por um período de 30 anos ou mais. Lembrando que durante o processo de envelhecimento ou maturação do single malts, uma pequena parte do álcool vai sendo evaporada com o passar dos anos, né? Essa pequena parte, chamada parte dos anjos ou fatia dos anjos, gira em torno de 1,5% a 2% ao ano, dependendo do armazém de envelhecimento e de uma série de fatores. Mas o fato é que durante o processo do envelhecimento, o percentual alcoólico dentro do barril vai abaixando. O destilado, juntamente com o barril de carvalho, vão dilatando com as variações de temperatura. O carvalho permite que o destilado respire e ocorre essa perda para o meio ambiente. Então, se a destilaria não tomar cuidado, ela pode envelhecer o destilado por um grande período de tempo, 30 anos, e lá no final dos 30 anos, o ABV, ou percentual volumétrico daquele destilado envelhecido por 30 anos, ser inferior a 40%. E se for inferior a 40%, perdeu esse dinheiro porque nem o uísque é considerado. Então, a grande maioria, né, dos especialistas, tomando esse cuidado, indicam que as destilarias façam o processo da destilação para que o espírito final atinja um percentual alcoólico igual ou superior a 70%. Aí, com esse percentual elevado, após 30 anos, não teria o risco de ter um ABV menor que 40%. Então, esse é o dado que eu acho muito interessante. Lembrando também que praticamente a grande maioria, existem exceções, mas a grande maioria das destilarias, após o processo da destilada, elas pegam o spirit antes de fazer a maturação, antes de colocar no barril de carvalho, e adiciona água para que o percentual volumétrico de álcool diminua um pouco. Nós já comentamos que o ideal para uma boa maturação de um single malt é que o ABV esteja entre 63% e 64%. E o spirit final do processo da destilação tem um ABV em torno de 70% de percentual alcoólico, né? Só para ter uma pequena recordação sobre isso. Outro fator interessante é uma expressão que no mundo do malte é muito conhecida como cask strange. O cask strange, na verdade, é uma palavra, uma expressão em inglês que significa direto do barril. Nós também somos sabedores que todas as destilarias de single malts, finalizado o processo de maturação dos single malts, eles vão transferir esse destilado para um reservatório de madeira ou aço e adicionar água não mineralizada para diluir esse single malt que está com um percentual alcoólico relativamente alto, fazendo com que ele abaixe, né, e atinja o percentual alcoólico mínimo de 40%, chegando até 46%, 48%. Entretanto, está ocorrendo uma procura muito grande nas destilarias por uísques que, finalizado o processo de maturação, de envelhecimento, não são diluídos em água. Daí o termo cask strange, direto do barril. Então, algumas destilarias escocesas de single malts, elas vendem alguns destilados
direto do barril, com um percentual alcoólico, um ABV bem elevado. E os grandes apreciadores de single malts pagam mais caro para ter um produto com menos água, por assim dizer. Outro dado também que eu julgo ser importante, gente, é com relação à utilização do barril de carvalho. Como nós já sabemos também, eu já comentei isso algumas vezes, a totalidade das destilarias escocesas de single malts, elas utilizam para a maturação dos seus destilados barris que já envelheceram outros tipos de bebida. Então, geralmente, o carvalho branco americano, ele já havia maturado, envelhecido bourbon, então barril de carvalho de ex-bourbon. Os barris de carvalho europeu geralmente envelhecem vinho, como é o caso do vinho do Porto, o vinho xerez, lá do sul da Espanha, outras bebidas também como rum, temos também o vinho Sauternes, né, da França, enfim. A maioria das destilarias de single malts compram, adquirem esses barris que já envelheceram essas bebidas e colocam os single malts para envelhecer. E é fato que o barril que está sendo usado pela primeira vez para a maturação do single malt tem uma qualidade maior, ele vai entregar ao destilado o gosto da bebida que ele previamente envelheceu, então é um barril, vamos dizer assim, mais concorrido, mais valorizado, porque vai entregar mais gosto, mais sabores ao destilado. Esses barris usados pela primeira vez para a maturação do single malt são chamados de first fill. Existem também aqueles barris que já maturaram o single malt por 10 anos, 16 anos, enfim. Esses barris podem ser utilizados por uma segunda vez. É o que nós chamamos de second fill. Estão sendo utilizados por uma segunda vez, só que eles entregam menos gosto ao destilado. São barris geralmente que foram recalchutados para destilar o single malt pela segunda vez. Existem aqueles barris que são até considerados refill, é o que já foram maturados por uma terceira vez. Realmente esse barril refill praticamente não vai entregar nenhuma nota, nenhum gosto ao single malt. São barris de baixa qualidade, né? Praticamente ele não entrega gosto nenhum mais ao destilado. Então os barris, seja de carvalho branco americano ou carvalho europeu, que já maturaram outras bebidas, estão sendo usados pela primeira vez, esses são os melhores, os que são mais procurados, tanto por parte das destilarias quanto dos apreciadores do single malt. Nessa linha de raciocínio, gente, eu fiz questão de colocar aqui para vocês dois single malts que são de regiões bem diferentes lá da Escócia. Eu tenho aqui o Jura, 16 anos, da rede das ilhas escocesas, da ilha de Jura, da região de Islay, e ele é maturado por 16 anos. Esse envelhecimento é feito da seguinte forma: 14 anos em barril de carvalho americano de ex-bourbon e mais 2 anos em barril de carvalho europeu de ex-vinho xerez, ou sherry em inglês. Esse Cardu, 12 anos, é da Diageo, ele é lá da região de Speyside. Ele é um single malt maturado 12 anos exclusivamente em barris de carvalho americano de ex-bourbon. Por que eu estou colocando esses dois uísques? Para mostrar para vocês a importância que tem o tipo de barril e não somente a idade de maturação. Isso é um ponto meu pessoal, particular, a minha opinião sobre esses dois destilados, né? Tem pessoas que podem divergir, mas eu considero esses dois destilados, de certa forma, muito simples. Ao degustar os dois single malts, eu não percebi neles nenhum gosto adicional da bebida que ele já havia misturado, algum gosto mais pungente da madeira. É fácil de você identificar quando o uísque é complexo. Aqui eu não identifiquei. Eu qualifico esses dois single malts como sendo simples, né? São bons single malts, mas não tem nada de complexidade. Eu acredito que esses dois single malts tenham utilizado os barris que foram já usados por uma segunda vez, né? O que a gente chama de second fill.
Então é só para mostrar para vocês que, além de você saber a idade de maturação, é muito importante saber qual é o tipo de barril, se ele for usado por uma primeira vez, segunda vez, terceira vez. Então, pessoal, essa é a minha dica didática de hoje. Espero que tenham gostado. Convido a vocês para digitarem no Google Whisky e Engenharia. Vocês vão achar meu blog, a minha página do Facebook. Espero contar aí com a participação de todos vocês. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Slante Elá.